O Internacional já avisou o Flamengo a respeito da quitação das dívidas do Thiago Maia. O Inter tomou uma importante decisão, já falou com o Flamengo e isso envolve até a questão da proposta que o Flamengo fez sobre o Vitão. E ainda, o lateral esquerdo, que cada vez está mais próximo do Internacional, o Inter tomou um importante passo hoje e eu vou te falar a respeito dele. Mas antes, gurizada, bora pra vinhetinha? Bora lá, gurizada! Este é o canal do Lucas Fontes. Tu tá chegando aqui pela primeira vez e não tá inscrito, eu te convido a te inscrever. Curte o vídeo também, que é muito importante. Deixa o teu like e ativa o sino das notificações. Eu tenho o sonho de chegar a 20 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda. Pode ser? Beleza, bora lá. Eu quero falar a respeito dos assuntos, porque afinal de contas o Internacional está cada vez mais próximo de um lateral esquerdo, ex-Cuiabá, que pertence ao Olympiacos, base do Flamengo. Eu falo de Ramon. O Internacional já mantém conversas com esse jogador desde o início da temporada. Inclusive, o Botafogo chegou muito próximo do jogador, querendo ele. O Botafogo está em busca de um lateral esquerdo, mas o jogador deu prioridade desde o início para o Internacional. E a informação que nós temos é que hoje aconteceu uma reunião importante entre o staff do jogador, lembrando que ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, que inclusive é o mesmo empresário do Vitão e do Thiago Maia. Existiu uma conversa muito importante hoje entre Internacional e staff do jogador para sacramentar o negócio. Eu ainda não recebi o resultado desta reunião, ainda não recebi se isso teve de fato um avanço, tá? Mas a informação pregressa à reunião que a gente recebeu é que ela poderia sim sacramentar de uma vez por todas a ida do Ramon para o Internacional, que vem, é claro, para ser reserva do Alexandre Bernabei, que é o titular da posição, que inclusive estreou na temporada no último jogo, mas o Inter precisa de um lateral esquerdo de confiança para substituir o Bernabé em alguns jogos, né? Até porque ele não vai conseguir jogar a temporada inteira, às vezes tem cartão amarelo, tem suspensão, tem lesão, então o Inter precisa de um lateral esquerdo confiável para ser reserva do Bernabé, porque entende que o garoto Pablo ainda não está pronto. E o Ramon foi o nome traçado desde o início do ano, e o Inter pode sim ter avançado por esse jogador na tarde de hoje. É claro que nós vamos avançar, buscar mais informações a respeito disto, mas é um jogador que está muito próximo de ser anunciado com o Internacional. Eu já vou falar sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, mas gurizada, antes eu preciso falar sobre o ativo, que é o estimulante sexual do homem moderno. Eu sempre tenho um ativo aqui, ó. Esse aqui é o Gladiador, que me ajuda a ter disposição o dia inteiro. Esse, por exemplo, é um suplemento vitamínico. Tem um ativo ultra, que é o estimulante sexual. E você precisa fazer um movimento para melhorar a tua vida sexual, para melhorar a tua vida em casal, tua vida a dois, tu já não consegue mais ser o mesmo, ter aquela volúpia, aquela pegada, aquela energia realmente, tu tem que fazer um movimento de uma vez por todas. Vai aqui na descrição, tem um contato ali, um WhatsApp, tu vai ser redirecionado para uma conversa com o pessoal do ativo, e aí tu vai receber os produtos na tua casa, beleza? Tá combinado? Tu não vai te arrepender. Bora falar sobre essa situação do Thiago Maia, porque, vamos lá, é um assunto que tem incomodado o torcedor colorado, essa questão da dívida, né, com a questão das parcelas não pagas pelo Thiago Maia, né. Lembrando que o Inter contratou o Thiago Maia por 4 milhões de euros, só que bem parcelados, e com algumas parcelas personalizadas. Tem parcela que o Inter paga 200 mil, outra paga 50. O fato é que o Inter deve 3 parcelas do Thiago Maia, tá? Que ao todo totalizam 700 mil euros, tá? Então o Inter não deve 4 milhões de euros, isso inclusive o Inter tratou de deixar bem claro nos últimos dias, porque muito se falou no Rio de Janeiro, inclusive, que o Inter deve os 4 milhões de euros. Não, o Inter deve 700 mil euros. No meio desse processo todo, teve um interesse ali do Flamengo pelo Vitão, e o Flamengo, a todo custo, tentou colocar o negócio da dívida, né, na negociação. O Inter sempre rechaçou isso, dizendo para o Flamengo: olha, a gente não vai colocar essa dívida no negócio, porque nós temos, é claro, a intenção, nós estamos nos organizando para pagar essas parcelas não pagas. Pois bem, o Inter, neste final de semana, entre sexta e sábado, a gente não sabe o dia ao certo, o Inter chegou no Flamengo e comunicou: ó,
nós nos organizamos aqui e nós vamos pagar estas parcelas que ficaram em atraso em fevereiro, tá. Então o Inter se organizou e vai pagar as parcelas restantes, as parcelas que faltam, que na verdade o Inter não pagou, as restantes são lá para frente, né, as parcelas que o Inter não pagou, as primeiras parcelas que totalizam 700.000 em fevereiro. Isso, acaba com uma vez por todas aquela questão do Flamengo ficar cobrando, ou alguns jornalistas do Rio de Janeiro ficarem o tempo todo noticiando. E a gente sabe que quando o o jornalista conta algumas situações, é porque é do interesse do próprio clube noticiar. Então o Flamengo ficou abastecendo muitos jornalistas do Rio de Janeiro com as informações do não pagamento destas parcelas, justamente para colocar o Inter ali como o time que não paga, o time que dá calote e tudo mais. Isso gerou um constrangimento. A direção colorada se movimentou nos últimos dias e deve pagar essas parcelas no mês de fevereiro. No que impacta em relação ao Vitão, tá, assim, o Inter eu ouvi, categoricamente no hotel da concentração onde eu lá estava, que o Vitão, ele é inegociável, a menos que o Flamengo faça uma proposta que seja condizente à evolução de mercado que o Vitão teve nas últimas 2 temporadas. Só que assim, o Flamengo não chegou nem perto de acompanhar a valorização que o Inter entende que o jogador teve. O Vitão fica, tá, e a informação inclusive que eu recebi da boca de um dirigente lá no hotel é que se o Flamengo conversar com o Vitão, se o Inter descobrir que houve uma conversa com o Vitão sem que o Inter tenha, permitido, o Inter vai denunciar o Flamengo para a FIFA. Essa informação o Vaguia deu semana passada, só que dessa vez eu ouvi de um dirigente do Internacional esta fala, que o Inter vai tomar medidas cabíveis, então o Inter está muito atento, não deve vender o Vitão, e agora essa situação do pagamento das parcelas do Thiago Maia ajuda o Internacional a tirar de uma vez por todas essa questão nebulosa de que o Inter poderia negociar o Vitão por conta das parcelas não pagas lá pelo Thiago Maia. Comentem aqui o que vocês acharam a respeito de todas essas informações. Café com Fontes, amanhã às 10. Eu espero vocês. Tchau.